Uma vez mais estamos juntos para podermos estudar a Palavra de Deus e quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom quando nós tiramos um tempo no nosso dia para podermos ter comunhão com Deus. E eu sugiro a todos vocês que nos acompanham diariamente que o melhor momento para nós termos comunhão com Deus é logo pela manhã, quando nós acordamos, antes de iniciar as nossas atividades. É o melhor momento que nós temos, porque a palavra de Deus mesmo nos diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar, diz aqui. Então, amigos e irmãos, a nossa prioridade deve ser ter comunhão com Deus e depois então fazermos as outras coisas. Com certeza, Deus estará conosco, nos abençoando, nos direcionando, nos dando solução para os problemas que iremos enfrentar naquele dia. O fato de nós buscarmos a Deus não impede de nós termos os nossos problemas, mas nós estaremos confiantes em Deus para vencer estes problemas que nós enfrentamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós todos os dias, e agradecemos a todos que estudam conosco a Bíblia diariamente, e especialmente também vocês que pedem orações. Nós estamos sempre orando por vocês, e ainda aqueles que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. E se você ainda não escreveu, escreva também para nos dizer de onde você está acompanhando os estudos diariamente. O Adão Alves, ele é de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A irmã Lili, ela é de Orlando, aqui na Flórida, e ela também tem os seus familiares lá em Fortaleza, que nos acompanham diariamente, a Natira, a Auxiliadora e os demais familiares. A Cleia Lima é de Manaus, a Bispa Fátima e o Apóstolo Aristides são do Rio de Janeiro. Meire Chagas é de Fall River, também seu esposo José Chagas. A Flor de Lis, o Edilson Costa de Fall River também nos acompanham sempre nos estudos, e ainda o Floresvaldo e família de Fall River, todos aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças uma vez mais por este momento que temos todos os dias estudando a Tua Palavra. Te damos graças por este dia de vida e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento do estudo da Tua Palavra, e que possamos colocar em prática em nossa vida esses ensinamentos que nós aprendemos. Tenhas misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, abençoe todos os irmãos e amigos, onde quer que estejam estudando a Bíblia conosco, em especial os que pedem orações. Tu sabes as lutas e os problemas, as necessidades de cada um. Dê as bênçãos e as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos finalizar o estudo da semana. Nós começamos falando esta semana a respeito de um chamado de Deus, especialmente aqui no caso para Esdras e Neemias, mas nós citamos também outros exemplos de chamados, que Deus fez. Ontem, por exemplo, falamos a respeito de Moisés. Moisés foi chamado para uma missão. Ele, a princípio, se recusou, mas depois acabou aceitando. E como eu disse ontem, nós temos o livre arbítrio para aceitarmos ou não o chamado de Deus, a escolha que Ele nos faz. Quem sabe Deus usa alguém na sua igreja, na sua comunidade, para fazer um chamado, para realizar determinado trabalho na igreja. E se você escolheu aceitar esse chamado, coloque-o nas mãos de Deus através da oração e do jejum, para que você saiba exatamente qual é o plano de Deus para este trabalho que Ele chamou. Nós não podemos, como cristãos, não devemos confiar em nós mesmos, ser autossuficientes, autoconfiantes em nós mesmos. Por quê? Porque o nosso coração ele é enganoso. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo o melhor e não é o que Deus quer. Então por isso que nós temos que submeter a nossa vida à vontade e à direção de Deus. Nós vemos que Deus, quando Ele nos chama a fazer algo, aquilo que nós até às vezes gostamos de fazer, isso é para nós um privilégio, mas nós temos as nossas responsabilidades.
Por quê? Porque a obra de Deus não pode ser feita de uma maneira negligente. Nós deveremos ter responsabilidade, porque nós estamos sendo espelho para outras pessoas que estão ao nosso redor. E então, como nós vimos esta semana no estudo, Jesus, a profecia do seu nascimento, da sua vinda, estava profetizado lá, especialmente aqui na profecia de Daniel 8,14, e também Daniel no capítulo 9, versos 24 a 27, nós temos ali a profecia de que Jesus viria, que nasceria, que iria morrer em favor do ser humano pecador, e que a nação de Israel tinha um prazo, a partir de 457 a.C., um prazo de 490 anos para aceitar ou rejeitar esse chamado de Deus. E, infelizmente, o povo de Israel rejeitou o chamado de Deus quando Estevão foi apedrejado e morto no ano 34 da nossa era. E então, a partir daí, o evangelho começou a ser pregado aos gentios, principalmente através do apóstolo Paulo. E então, o mundo inteiro passou a ouvir sobre o amor de Deus por cada ser humano, e cada indivíduo tem a liberdade de escolher aceitar a Jesus ou não em sua vida. E nós temos exemplos na Bíblia também de outras pessoas que foram chamadas por Deus para uma missão, mas que escolheram não obedecer e fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas. Deus o chamou para realizar um trabalho em Nínive e ele fugiu para Tarsis. Mas Deus, irmãos, nós não conseguimos fugir da presença dele. Se Deus está te chamando para realizar um trabalho em determinada igreja, é porque tem que ser naquela igreja. Não adianta você ir para outro lugar, uma outra cidade ou uma outra congregação na mesma cidade que você está, porque Deus está te chamando para aquela igreja ali. E Jonas, então, ele foi lançado ao mar, porque houve uma grande tempestade, um grande peixe o engoliu e depois o vomitou ali na praia de Nínive, e ele então teve que obedecer, aceitar a vontade de Deus e pregar. Mas a princípio ele tinha fugido. Agora, vejam quando Saulo foi chamado. Saulo era um grande perseguidor dos cristãos, ele pensava que os cristãos eram uma seita que estava surgindo em oposição aos judeus, ao judaísmo, e ele então tinha cartas das autoridades, do sumo sacerdote, para ir às sinagogas e tirar de lá e levar preso e até levar à morte muitos que aceitaram a Jesus em suas vidas. Mas Paulo teve um encontro com Jesus, que ainda se chamava Saulo, no caminho de Damasco. E no mesmo instante em que aquela luz, que era o próprio Senhor Jesus, incidiu sobre Saulo e ele caiu por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo disse: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E na mesma hora Saulo perguntou: o que queres que eu faça? Veja a diferença, irmãos, de decisão, de escolha. Jonas era um profeta de Deus, mas ele fugiu. Ficou com medo de ir lá em Nínive, não queria que os ninivitas fossem perdoados e salvos dos seus pecados. E Saulo não, no mesmo instante ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E então, nós temos que tirar lições para a nossa vida dessas escolhas que foram feitas por pessoas. Em toda a Bíblia está registrado, citei aqui apenas o caso de Jonas e de Saulo. E qual é a nossa resposta para o chamado que Deus tem para cada um de nós? Estamos nós também fugindo do chamado ou estamos dizendo para o Senhor: que queres que eu faça? Deus, irmãos, Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Nós fomos chamados, escolhidos para uma missão. E se você ainda não sabe qual é a missão para a qual Deus o chamou, coloque-se em oração, em jejum, consagre a sua vida a Deus e Deus vai te mostrar a missão para a qual Ele o escolheu, Ele o chamou. E saiba que nós vamos ter que prestar contas a Deus daquilo que nós rejeitamos fazer quando Ele nos chamou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos o seu chamado para cada um de nós, e nós vamos voltar no domingo para dar sequência a esta série Escolhidos para uma Missão.
E nós vamos ver no estudo da semana que vem que quando o povo voltou para Jerusalém, com Esdras, com Neemias, eles começaram a enfrentar oposição para a reconstrução do templo e dos muros e também de Jerusalém. Que Deus nos dê um feliz sábado, um bom domingo, mas lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Que Deus nos abençoe.